Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Animes Whatever, trazendo para vocês mais um vídeo, mais uma análise para o canal de Boku no Hero Academy. E já estamos no episódio 129. E pessoal, que episódio bom! Tivemos nesse episódio o passado do Hawks e também no finalzinho, a família do Todoroki se juntando. Que ar, que atmosfera, me deixando bastante ansiosa pro próximo episódio. Mas antes de começar com essa análise, deixa o seu like, se não for inscrito, se inscreva e bora pro vídeo. Então pessoal, vamos começar com esse vídeo a comentar sobre o episódio 129 de Boku no Hero. Pois o episódio já começa com o passado de Hawks, as lembranças que ele tem de sua família. E como a maioria dos animes tem, um passado triste. Ele não sabe falar dessa questão. Teve vários animes, principalmente dos shonens, vários personagens têm histórias tristes. E a do Hawks não é mais uma delas. O Hawks, ele nasceu numa família. A mãe dele, eu não sei se era um padrasto ou se era um pai, eu não lembro exatamente, mas ele tinha um homem que vivia na casa dele, que tratava ele muito mal, e a mãe dele não fazia nada. A mãe dele tinha medo desse cara, só que ela tinha tanto medo que ela não tinha coragem de chamar a polícia, não tinha, então ela só deixava o cara viver lá, e eles viviam numa situação, tipo assim, higiênica terrível, é totalmente suja a casa. Então o moleque, ele sofria, tipo assim, ele apanhava, o cara insultava o moleque, e ele ficava só lá, quieto, ouvindo só. Então, só obedecendo, ficando quieto, recebendo todas as pancadas, toda coisa. Ele ficava quieto, só, tipo assim, meio que... Vou usar a palavra, mas rezando pra ele poder ser salvo, tipo, ser algum herói, pudesse salvar ele, que nem ele viu na TV. Porque a mãe dele assistia muito TV, então assistia junto. A mãe dele não era aquela pessoa ruim, isso é aquela pessoa, tipo assim, que ela tinha tanto medo que ela não agia, ela fazia nada. De medo, ela só travava e deixava a situação acontecer. Tipo assim, a mãe dele comprou, apesar de ela ser bem pobre, ela comprou um brinquedo pro filho dela, comprou um bonequinho do Endeavor, porque é um pouquinho mais barato do que do All Might. Então a criança começou, tipo assim, pedir pro Endeavor, meio que, tipo assim, segurando a boneca, falando que talvez ele pudesse salvar ele, esse herói, se for que nem a TV, possa tirar ele dessa situação. Até que um dia esse cara rouba um carro e ele é preso, e quem captura ele foi o Endeavor. Então o boneco que toda da TV se tornou real. Ou então o Hawks, naquele momento, ele decidiu se tornar um herói também. Fazer de tudo pra se tornar um herói. Só que por ele ser muito novo e não tem idade pra nada, ele só tinha que obedecer a mãe dele. E a mãe dele, com medo desse homem, ela decidiu sair daquela casa. Já que o homem tava preso, é um momento dela fugir daquela casa e ir um lugar mais longe possível. Então ela levou junto o Hawks. Só que eles não tinham lugar pra ficar, ela não tinha dinheiro, ela não conseguia, a individualidade dela não era das úteis, então ela ficava só vagando entre os metrô, algum lugar, meio que tipo um mendigo com uma criança. Até que um momento ele disse assim: mãe, chama a polícia, não precisa ter medo. E ela tava medo porque ela, tipo assim, ela deixou um homem, que era tipo assim, um ladrão, um fugitivo, na casa dela. Então ela tinha medo de ser presa por causa disso. Só que, no momento que o Hawks, não sei se eu não tô lembrando agora do episódio, mas no momento que a polícia chega lá, o Hawks meio que a política assim, os caras ficaram impressionados com o poder, a verdade do Hawks, falando que você podia ser um grande herói. Então ele começou a ouvir isso, aí então ele foi levado pra associação de heróis, e ele começou a estudar, a treinar pra se tornar um grande herói. Então ele foi submetido a esse teste para ser o melhor herói de todos. Então ele só obedecendo. Então eu sempre segui as normas, as leis ao pé da letra depois daquele passado dele. Então ele teve um passado muito ruim, só que ele superou e se baseou no Endeavor, que era o herói da vida dele. Então, depois que tudo ocorreu nos episódios passados, onde o Toya revelou o passado do Endeavor, que o Endeavor não era uma pessoa tão boa como o pessoal acreditava, que não era um herói tão incrível como as pessoas pensavam, porque ele tratava ele usava a família dele como objeto de manipulação para criar um grande herói. Então, o Endeavor nunca foi uma boa pessoa. Apesar que hoje em dia ele mudou, ele viu que o que ele fazia, o pensamento que ele tinha da outra família dele era errado.
ele foi modelando com as pessoas, ele foi se tornar uma pessoa mais boa, mas esse passado, que as coisas que ele fez não são esquecíveis. O filho dele ficou traumatizado e foi cobrar o pai dele da pior forma possível, detonar o pai dele, revelando todos esses negócios que ele fez no passado. Então a sociedade que louvava o Endeavor por agora ser o herói número 1, tava odiando, fazendo protesto na frente do hospital onde ele tava internado. Então Hawks, sabendo toda a situação, então a gente conversa com ele, tem o outro herói que tá conversando com ele, que ele tem todo aquele negócio de seguir a Associação dos Heróis, que é a sociedade que comanda tudo por trás dos heróis. Ele sempre seguia tudo que eles mandavam, só que por os vilões ter detonado a sede e os principais líderes, ele não tinha mais essas amarras de obedecer os heróis, então podia ser uma pessoa mais livre. Então, mesmo com tudo que aconteceu, ele sentiu um pouquinho mais de liberdade. E ele achava injusto o Endeavor sofrer toda a punição sozinho por algumas coisas do passado. Então agora ele não tem mais medo que o seu passado for revelado. Então, tipo assim, apesar que ele tá sendo bastante julgado também por ter matado um vilão, então ele ocasionou uma morte. Então, geralmente eles não podem matar, eles só podem prender o ladrão e pôr na cadeia. É meio que uma ética. Então por isso até o Alfred tá vivo até hoje em dia e continua fazendo as coisas que ele faz, porque ele tá vivo, né? Ninguém matou ele, então ele foi preso, então o vilão só se libertou. Então toda a questão ética dos heróis foi quebrada. Então tá tendo muito mais pessoas marginais pelas ruas, tá tendo muito mais violência. As pessoas normais não estão mais esperando os heróis para resolver a situação. Elas estão indo contra esses ladrões no mano a mano. Então tá vendo um caos total. Então toda aquela norma ética da sociedade foi quebrada naquele momento dos episódios passados, tanto pelo Dabi, tanto pelo Shigaraki, tanto até pelo... esqueci o nome, não vou falar agora não. Mas tem outro vilão que também quer essas éticas. Então a sociedade tá mudando, tá tendo essa mudança. E os principais heróis, os mais fortes, estão extremamente feridos e machucados, não podendo combater essa tirania dos vilões. Então tá bem complicado. Então não sei como é que os vilões vão atacar ainda. Alguns pequenos já estão roubando algumas lojas, mas os grandes vilões, os mais fortes, ainda estão quietos. Quer dizer, eles não estão quietos, mas tipo assim, eles não estão agindo totalmente. O Alpha não agiu com o Shigaraki totalmente ainda, só libertou os vilões da prisão. Então tá muito tenso e perigoso dos heróis. E eu não sei como é que Sauber vai virar a situação, porque tá muito a favor dos vilões, muito a favor. Como é que eles vão virar esse jogo a trazer a paz novamente pra humanidade? Então tá bem tenso a situação. Então a gente faz, eu gosto de jogo do passado do Hawks e tudo o que aconteceu. Ele conversando, falando que não suportava com o passado, que o Endeavor não pode ser a única pessoa que vai sofrer com consequências do passado. Então vai tendo toda essa energia até que chega no final, onde o Shoto, toda a família do Todoroki se começa a reunir, a mãe dele, o pai dele que tá já pensando em desistir de ser herói, porque ele tá vivo. Ele tá vivo, mas o herói Endeavor tá morto. Ele não tava sentindo, ele quer desistir da carreira de herói por tudo que ele fez no passado, por todo o mal que ele já causou. Ele não quer mais ser herói. Então o Shoto ouvindo isso, então chega a mãe dele lá, pai e a mãe reunidos numa conversa, os dois não se vê há muito tempo. Então vai ter uma reunião na próxima família. Eu quero ver essa conversa, o que o Shoto vai falar pro pai dele, o que vai ocorrer, o que o Endeavor vai decidir. Então eu tô bastante curiosa. Mas o episódio termina bem nessa cena. Eu sei que vocês querem mais, eu não sei o que vai ser do futuro porque eu não leio o mangá. Mas ficamos aqui só com o anime. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Se gostou, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva para ajudar o canal. E até uma próxima. Tchau!